Aí, agora está gravando. Então, bom dia, galera. Agora, oficialmente, eu aí dentro da tua casa, aí dentro do seu computador, invadindo o seu espaço, minha voz aí, né, na sua casa ou no seu fone, né? Não sei como é que você prefere fazer com a aula, né? Espero que todos estejam muito bem, espero que todos estejam resguardando sua saúde, tá bom? Ninguém aí é doido, tá? Ninguém aí é doido, tá? Então toma cuidado. Toma cuidado, porque se a gente está chegando a 50 mil mortes por Covid em uma estimativa errada, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que as estimativas no Brasil são mentirosas. O Brasil, dos grandes países, é o que menos testa para Covid, né? E desse país que menos testa para a Covid, nós temos quase 50 mil mortos. É um absurdo, é uma catástrofe, é um drama. Então não é hora de bancar o loucão, não, viu? Não é hora de bancar o doidão e falar nada está acontecendo, né? Vamos para a baladinha. Não, não é o momento, tá? Não é o momento de baladinha, não é. Beleza? O momento é estar vivo. Beleza? Mantenha-se em casa com saúde. É o que importa. Não adianta nada dar uma de doidão, aí o ano que vem você não consegue fazer a faculdade, está se recuperando de problemas, possíveis problemas adquiridos com doenças que poderiam ter sido evitadas. Então vamos lá, hein, galera? Inteligência, tá bom? Ninguém saiu invadindo o hospital com câmera para filmar e mandar para. Não, né? Ninguém fez isso, não, né? Espero que não. Câmera ali funcionando. Ah, deixa eu abrir um mapa aqui para vocês, porque hoje o nosso tema é a continuidade ali do período das cruzadas. O que é que o tio André quer trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar as consequências do movimento cruzadístico e quero trabalhar com vocês também ali o iniciozinho do renascimento comercial e urbano, já matando conteúdos para a Idade Média, né? Deixa eu jogar aqui rapidão na pesquisa. 2T, tá? Pegar um mapa que eu já conheço, que eu sei trabalhar com ele. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Quem tem criança em casa sabe que isso que eu estou cantando gruda. Gruda na cabeça. Todo mundo sabe, né? Eu tenho uma filhotinha de 6 aninhos. Epa, peraí. Arquivo errado. Foi mal, galera. Aí, beleza. Uma. Deixa eu ver. Não, é esse. Encontrei o mapa aqui. Deixa eu só. Aí, pronto. Tá tudo aberto aqui os mapas que eu vou usar, galerinha. Deixa eu só. Voltei. Voltei. Quer ver? Deixa eu fazer aqui o compartilhamento de tela. Cadê? Deixa eu abrir lá a tela certa. Esse mapa aqui, da aula passada. Aí a gente pega aqui, abre compartilhamento. Share. Pá. Pá.
E foi. Olha lá o mapinha que eu quero trabalhar com vocês. Ó. Esse mapa, tá? Ele traz aqui algumas informações importantes a respeito da chegada dos europeus, principalmente a essa área aqui, ó, que é o portão de entrada para o Oriente, Constantinopla, né? Então, na aula passada, ficou claro para todo mundo, o papado tinha uma preocupação muito grande com Jerusalém, tinha caído na mão dos turcos, né, turcos muçulmanos. Nós sabemos que havia uma espécie de, como é que eu posso falar, não é compromisso, ligação, gente, me falta a palavra. Tá, eu vou usar compromisso entre a nobreza cristã com o papado, né? Responsabilidade, não sei. E assim, esses nobres acabaram assumindo a tarefa de se organizar militarmente para ir libertar Jerusalém da galera muçulmana, né? Do jugo muçulmano. Então, inicialmente, as cruzadas elas partem dessa ideia, né? Mas é claro que já havia uma tensão grande, a gente sabe, ó, dá uma olhadinha aqui ó, no território que cerca a Europa, né? Principalmente aqui a Oriente, ó, do lado direito do mapa. Acompanha comigo aqui, ó, é esse pedacinho que eu estou passando o cursor. Ó. Aqui nós temos um drama maior, porque aqui tem o Império Bizantino, ó, tá? Essa parte aqui, ó, a atual Turquia, tá bom? Aqui na atual Turquia. Aqui tem o Império Bizantino, né? E os árabes, os muçulmanos, já estavam em franca expansão, né? Califados dos mais diversos vão se organizando nessa região aqui, vão tomando área do Império Bizantino. O Império Bizantino está cambaleante, né? O Império Bizantino está malzão das pernas. Eu não sei o que aconteceu com a luz dessa aqui. Acho que aqui fica melhor, né? Eu fico um pouquinho mais iluminado. Aí, agora vocês estão me vendo, né? Não sou só um vulto ali. Então, o Império Bizantino é o primeiro a dar o sinal de alerta para a cristandade lá no continente europeu. Né? O imperador de Bizâncio manda uma carta para o Papa e fala: olha, Papa, eu sei que nós temos nossas diferenças, tá? Porque Bizâncio era a sede da Igreja Ortodoxa, né? Mas eu vou dar uma dica para vocês aí, ó, na Europa cristã católica, tá? Romana. Os muçulmanos estão avançando numa velocidade que a gente não gostaria de ver. Aí então o papado, né, percebendo que se tratava de algo realmente sério, né, realmente verdadeiro, né, a expansão islâmica era um problema, então o papado resolve agir e conclama num concílio, né, o concílio de Clermont, a primeira cruzada, né. A igreja não tinha a menor noção de que organizaria 8 cruzadas ao longo da história, de forma nenhuma, tá? O papado esperava resolver o problema com uma cruzada, né? Então, organizaram-se ordens de cavalaria, né? O que são ordens de cavalaria? São ordens religiosas compostas por cavaleiros, homens da guerra, né? Homens da ação armada, e que passam a interferir no Oriente para tentar recuperar a cidade sagrada de Jerusalém. Então, esse é o maior propósito das cruzadas, né? A recuperação ali do território sagrado. Então, Israel, eu não sei se a gente poderia classificar assim de maneira tão mecânica. Vamos supor que para um resumo didático, tá? A pergunta dele, para quem não viu, é sobre o caráter comercial da Quarta Cruzada em diante. E ele existe, tá? É verdadeiro, tá? Agora, seria reduzi-las demais apenas ao caráter mercantil. Por que eu estou te falando isso? Elas também têm fins religiosos, né? Eu vou até pegar a sua pergunta como gancho para a gente poder avaliar outros movimentos cruzadísticos. Quer ver? Vamos pegar lá a Quarta Cruzada, que sai ali da região de Veneza, ó, tá vendo? O tracinho roxo aí na nossa legenda, né? A Quarta Cruzada, 1202, 1204. Ela sai ali de Veneza, ó. Aí ela vem ali camboteando o continente europeu, passou ali pela Grécia, né? Contornou a Grécia, ali já é terra do Império Bizantino, né?
e ela bate lá em Constantinopla. Qual que é o argumento religioso para essa cruzada? Constantinopla é a sede do Império, é a sede da Igreja Católica Ortodoxa, né? É a igreja que rompeu com o papado. E o papado declarou a Igreja Bizantina como a igreja inimiga também, assim como os muçulmanos. Então, tem um fundo religioso também? Tem um fundo religioso, tá? Aproveitando-se da vontade da igreja em submeter o Império Bizantino, né? A igreja tinha essa pretensão, então comerciantes de Veneza viram aí a oportunidade. Opa lá, o papado quer submeter a galera lá em Bizâncio, então vamos ajudar. E ao mesmo tempo a gente invade a cidade, a gente saqueia o porto, a gente toma as rotas comerciais que chegam até lá, né? Foi por isso que a Quarta Cruzada é conhecida como a Cruzada Comercial, né? A Cruzada de Veneza, né? Então tem sim um tom comercial a partir daí nas expedições. As demais cruzadas também sempre têm algum interesse comercial, tá? Ligado a elas. Mas cuidado com essa coisa meio mecânica, né? De simplificação excessiva dos processos históricos, viu, cara? Isso pode levar a algum equívoco, tá bom? Fica atento com isso. E o Enem gosta muito de explorar esse tipo de coisa. Ó, você tem uma narrativa mecânica na cabeça e pá, joga uma questão analítica na prova, para você analisar um negócio mais a fundo. E aí aquele raciocínio mais esquemático não vai servir, tá? Ó, falando em outras possibilidades das cruzadas, né? Em outras possibilidades das cruzadas, tem sim. Porque Burgo é uma formação urbana, né? A palavra vem do idioma germânico, significa cidade, e esse nome era usado principalmente para cidades comerciais, né? Cidades que estão envolvidas aí no processo de retomada do comércio e tudo mais. Aqui, ó, quero mostrar esse mapinha para vocês, ó. Aqui a gente vai ter uma dimensão um pouco maior dos interesses cruzadísticos, né? Porque eu já falei dos interesses religiosos, já abordamos também os interesses comerciais das cruzadas, né? E agora nós estamos vendo aí nesse mapa que um outro grande interesse dos cruzados, dos guerreiros cruzados, era a formação de estados cristãos na região tomada pelos muçulmanos. Então há uma verdadeira declaração de guerra contra a cultura islâmica, né? A ideia é fazer com que o islamismo seja varrido, atropelado. É a guerra contra os infiéis. E é interessante porque é a mesma perspectiva, né, dos dois lados. Do lado muçulmano também a gente tem a guerra contra o infiel, e esse infiel é o cristão, né? Então nós temos aí dos dois lados essa história de infiéis funcionando, né? Os cristãos acabam tendo algum sucesso com as primeiras cruzadas, né? Como você pode ver aí, ó, nesse mapa do Oriente, né? Nós temos ali por volta de 1135, entre a primeira e a segunda cruzada. André, a primeira cruzada, 1096, né? Lá naquele outro mapa tem as datas, tá? Então ali, ó, a gente tem a fundação de alguns reinos cristãos, né? Tá vendo, ó? Esse amarelinho, Principado Armênio da Cilícia, Condado de Edessa. Onde tem essa cruzinha aí, ó? É domínio cristão. Você tem ali, ó, o Império Bizantino. Tá vendo ali, ó, de roxinho, na esquerda, né, a oeste, ó, Principado de Antioquia, né? Você tem ali o Condado de Trípoli, Reino de Jerusalém, todas essas áreas, né, são áreas cristianizadas e foram reinos fundados como fruto das conquistas da primeira cruzada, tá? Então, um dos principais objetivos cruzadísticos também era esse, ó, a obtenção de domínios territoriais na região do Oriente para satisfazer a fome por terras que parte da nobreza europeia tinha, né? A gente vivia no início do século XI, XII, ali na Europa, uma crise
em relação à questão de propriedade, tá? Aquele costume de ficar dividindo o feudo até não poder mais entre os herdeiros, ele tinha caído, né? Já não estava sendo mais usado. Como é que as famílias nobres faziam? Elas legavam, elas deixavam a herança aos mais velhos. Então, a tradição quanto à herança feudal, ela vai mudando na Europa, né? E aqui, na Europa das Cruzadas, essa tradição de deixar os domínios territoriais apenas para os mais velhos, ela, né, já está estabelecida. É por isso que as cruzadas elas são muito interessantes para nobres que não têm domínios feudais. Leia-se, nobres geralmente que não são os filhos mais velhos das famílias europeias. Para eles interessa muito as cruzadas. Valeu, valeu! Tinha uma perguntinha no chat. Vamos dar uma olhadinha lá na perguntinha. Ó, duas perguntinhas no chat. Vamos dar uma olhadinha aqui. No simulado, questão 16. Entendi. Israel, eu estou com o simulado, mas ele está para baixar no e-mail. Para eu fazer isso aqui vai dar uma demoradinha, mas então, a questão do desenvolvimento comercial e a consolidação dos burgos na Europa na transição para a Baixa Idade Média é um fator importante para ser analisado como motivador, sim, dessas expedições cruzadísticas, tá? O comércio é um grande motivador também, viu? Eu não me lembro exatamente da questão, eu olhei bem por alto e, infelizmente, como a gente está em momento de prova em todos os lugares onde a gente trabalha, eu digo a gente, os professores, né? Os professores estão envolvidos com prova em todo lugar, né? Então, acaba que eu não me lembro da questão exatamente. Mas deve ter sim alguma ligação, deve ter a ver sim, tá? Aqui, então, interesses cruzadísticos, né? A obtenção de terras. Agora, não tem, galerinha, ó, não tem. Deixa eu fechar o mapa aqui. Aí, para a gente fazer a análise final aqui, ó. Não tem um interesse maior, uma abordagem mais importante das cruzadas a longo prazo para a Europa do que a questão da cultura, a questão da assimilação cultural, né? Porque resultados militares foram pífios, tá? A igreja organizou 8 cruzadas. Vamos pegar o resultado final, passa a régua, vamos fazer a conta, tá? Faz o cálculo. Até o final da última cruzada, da 8ª cruzada, os cristãos recuperaram o controle de Jerusalém? Não. Jerusalém esteve sob domínio cristão em alguns momentos, verdade, tá? Mas ao final do processo, Jerusalém ainda era parte de domínios muçulmanos. Agora, em que os cristãos conseguem vencer? Os cristãos conseguem bons acordos com os califados no Oriente, acordos, por exemplo, de passagem, né? Ó, eu não controlo Jerusalém, mas eu posso ir até Jerusalém. Jerusalém fica aberta à visitação cristã. Não é aquela maravilha, porque é uma visitação ali monitorada, eu estou em território inimigo, é bom eu ir lá bem pianinho, né? Porque é um negócio de religião, etc e tal, beleza. Então, é um tipo de vitória. Eles conseguem o acesso a Jerusalém, beleza. Mas nenhum daqueles reinos que você viu ali, que eu mostrei no mapa, nenhum deles prosperou. Nenhum daqueles reinos, tá? Do ponto de vista do imaginário europeu, o negócio fica bem interessante, galera. Desenvolvem-se algumas lendas a respeito das expedições cruzadísticas, e é quando aparece o mito de Prestes João. Prestes João seria um rei cristão que teria saído da Europa e conseguido fincar a bandeira do cristianismo no Extremo Oriente, além de Jerusalém. Ele foi além, ele foi mais para frente de Jerusalém e fundou lá um reino cristão. É um reino imaginário que faz parte apenas da cultura literária, né, dos europeus. É uma lenda, né?
mas é importante para nos mostrar, né, o quanto o europeu ansiava pela conquista do Oriente e, claro, da própria cidade sagrada. Há, por parte da lenda, do mito de Prestes João, uma idealização do Oriente também, que é bem interessante, que é bem literária, né? Nesse sentido, é interessante. O europeu, ele inventa um Oriente. É o que a gente chama de orientalismo. Muita atenção, porque isso também é bem vestibulável, bem vestibulável. O europeu, ele trabalha com a sua idealização sendo a realidade. É uma substituição que é bem interessante. Então, o europeu não está muito disposto a realmente conhecer as culturas orientalizadas, as culturas islamizadas. Não. Ele inventa isso, né, da sua cabeça, ele idealiza esse Oriente e trabalha com o Oriente idealizado, na literatura, né? Ele trabalha com o Oriente idealizado na política, né? Tanto é que, por exemplo, uma das idealizações do Oriente é a sua riqueza, né? Todo lugar lá é rico, porque o europeu geralmente faz uma correspondência, né, do Oriente com Terra Prometida, né? Então, como é que é o reino de Prestes João no Oriente? Ah, lá tem leites de rios de leite e mel. Ai, ai, ai. Eu vou te falar, sábado, final de junho, a gente está até trocando palavra aqui na aula, né, pessoal? Tá difícil. Então, lá tem rios de leite e mel. Olha só que loucura. Né? Lá você tem abundância no reino de Prestes João. Por quê? Porque ele fundou o reino dele no lugar onde é a terra prometida. Né? Então, essa idealização do Oriente como uma região próspera, mas um povo extremamente permissivo, perdido, porque eles são infiéis, né? Isso aí vai sendo construído. Onde é que eu quero chegar com essa argumentação? Eu quero chegar, por exemplo, à maneira como o Ocidente ainda vê o Oriente, até hoje, em pleno século XXI. Essa prática cultural, né, de tomar a idealização como realidade, ela é contínua, ela não morreu na história, não, ela está aí até hoje. Da mesma maneira como o europeu enxergava o Oriente todo idealizado lá no século XI, XII, XIII, o ocidental do século XXI, que é o herdeiro da cultura cristã, né, ele também idealiza o Oriente. Ou a gente vai fingir que, de repente, a gente não fica naquela assim, pô, todo islâmico é terrorista, né? Sim, nós fazemos isso, sabemos que fazemos, né? A gente faz essa parada de todo islâmico é terrorista até hoje. A gente ainda tem na ideia aquela coisa de que, poxa, lá no islamismo os caras têm muitas mulheres, né? Então, poligamia corre solta, né? Bom é ser islâmico, professor, porque o cara tem 20 esposas. A gente ainda idealiza a cultura deles, né? E extrai dessa idealização a nossa leitura da realidade. Está errado, completamente errado. As pessoas pensam que o Islã todinho é fanzaço de carteirinha do Estado Islâmico. E não é, né, cara? Não é. Você pega igual, por exemplo, Turquia, um país de maioria sunita, né, e um país ocidentalizado, né? A Turquia é um país ocidentalizado, embora seja um país de uma maioria muçulmana, né? O Estado Islâmico é impopular por lá, muito impopular, muito, né? Então, se a gente pega aqui essas idealizações e começa a trabalhar com elas, né? Qual que é a diferença, então, do ocidental do século XXI para o europeu cristão do século XIII, né? Bom, do ponto de vista sociológico, quase nenhuma, né? Porque a gente está cometendo o mesmo equívoco cultural, antropológico, né? Esse é um equívoco de antropologia, né? Eu acreditar que a minha idealização corresponde à realidade, né? E não é bem assim, né? Você viu que argumento bacana para você me meter numa redação aí, ó, se for possível? Ah, topzera, não é você pensar dessa forma? Você usar elementos da aula do João, antropologia, sociologia, aí você vem com um tiquinho de história, dá uma pitada de história e vira um puta argumento para redação, né? Legal, legal, massa demais. Redação de manhã no curso é o Paulinho? É o Paulinho, né? Eu acho. Yeah, Sarinha, Sibeli disseram sim, professor. Sim, sim, sim.
A assimilação cultural. Se liga. Gente, só para eu ter noção da realidade aqui, essa aula 55, 25, ela acaba 35? É isso, né? Só para eu ter noção. Isso, é só a noção de tempo aqui. Assimilação cultural. Vamos trabalhar essa também de cruzadas, que é boa. Quando a gente fala de assimilação cultural, a gente está falando de um processo que realmente é contraditório, tá? É um processo dialético contraditório, tá? Porque, por um lado, o europeu realmente ele tem ojeriza da cultura religiosa islâmica. Maomé, profeta. Para, né, velho? O cristão pensa que o último profeta é Jesus. Né? Acabou, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Depois Jesus não vem mais ninguém, Jesus é o cara. Aí vem o islâmico que fala não, 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 né? Como diria Amy Winehouse. Aí o islâmico fala não, 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 tem o Maomé, que é maior que Jesus. Pô, não dá, né? Agora, do ponto de vista do que chamamos ciência hoje, né? Do conhecimento técnico, do conhecimento da natureza, né? Eu estou evitando usar o nome ciência, João pode trabalhar isso também com vocês de uma maneira mais incisiva, mais conceitual, porque ciência realmente é um conceito, né? Eu tenho método para a ciência, né? E o que se fazia até a Idade Média, como forma de entender a realidade e lidar com a realidade, não era exatamente ciência ainda. Né? O método do racionalismo ainda não era o dominante, tá? Então, não tenho exatamente ciência até a Idade Moderna. Ok, ok? Pô, Andrezão, mas nem na Grécia? Não, nem na Grécia. O pensamento racional, ele é a porta de entrada da ciência, tá bom? O racionalismo grego, ele é a porta de entrada para a ciência, mas ainda não é método científico. O que é método científico, professor? É quando se estabelece o que é o conhecimento, é quando se estabelece como que eu sei as coisas. Filosoficamente, isso é possível. Eu estabelecer método para essas coisas. Qual que é o método para conhecer? O que é conhecimento? Né? Eu pego filósofos como, por exemplo, René Descartes, esse cara ensina isso para a gente, por exemplo, uma parte, né? Não tudo, né? Mas alguma coisinha ele adianta nesse sentido, né? Francis Bacon, são caras importantes, então, dentro do estabelecimento do que é método científico, tá? Antes deles, né? Antes deles, o que nós tínhamos, então, do conhecimento da natureza, né? Do conhecimento da relação do ser humano com essas forças, já tinha adiantado bastante, né? Nós já tínhamos muito conhecimento acumulado, mas ainda não bem cientes. A civilização árabe, ela tem uma acumulação de conhecimento que é fantástica, fantástica. Sem medo de estar errado do ponto de vista antropológico, eu afirmo, sem medo de errar, os árabes estavam anos-luz à frente da civilização europeia em vários sentidos, em vários sentidos. A civilização árabe tinha uma acumulação maior de conhecimento do que a civilização europeia. E aí então rolou aquela assimilação, né? Se por um lado a cultura religiosa do árabe não é interessante, eu não quero saber de Alá ou não quero saber de Maomé. O negócio aqui é Jeová e Jesus, né? Então beleza, tudo bem. Mas e a alquimia, que traz um conhecimento incrível a respeito dos elementos, de como eles se relacionam, como manipulá-los? A alquimia é a mãe da química. Todos, sem exceção, hein? Sem exceção. Todos os heróis da química, os pais da química moderna, todos foram alquimistas. Todos começaram seus estudos com alquimia árabe. Só para vocês terem uma ideia do peso disso, tá? Olha lá, ó, exatamente, ó. A Guimar mandou a real aqui, ó, os números. A noção de zero vem de um matemático árabe. Nedivan conhece essas histórias. Ele dá aula para vocês, professor Nedivan, da matemática. Aí, ó, o Nedivan, ele é um cara focado nessa coisa da história da ciência. Ele gosta, tá? Ele gosta de história da ciência. Conversa com ele para você ver. Ele vai te falar. A noção do zero é uma noção de um matemático árabe. Até então, nenhum outro matemático antes tinha pensado isso.
Os árabes assimilaram o sistema numérico da Índia, né, o sistema hindu, e transformaram o sistema adicionando a noção de zero, por isso números indo-arábicos. Filosofia. O maior intérprete de filosofia clássica do período medieval, filosofia clássica é a grega, ok? Aristóteles, Platão, aquela galera lá. O maior intérprete dessa filosofia não é europeu, é árabe. É um cara chamado Averroés. Averroés. Ele viveu na Península Ibérica, tá? Ali onde hoje ali é o centro da Espanha, chamava-se Califado de Córdoba, onde ele morava, tá? Filósofo, origem árabe. Então, todo o conhecimento que depois o Tomás de Aquino vai se apropriar para poder, né, construir o seu próprio, a sua própria filosofia, né? Tomás de Aquino era um leitor assíduo de Aristóteles, né? Ele lê muita coisa do que o Averroés escreveu. Percebeu? Que louco, cara, que massa. Medicina. Pega lá, o maior manual de medicina que circulava na Europa nesse momento, ele é europeu? Não. O maior manual de medicina que circula na Europa nesse momento é o Cânon. O Cânon é uma obra escrita por um médico de origem árabe também, chamado Avicena. Percebeu? Aí, sem contar também a arquitetura, a astronomia árabe, que era melhor do que a europeia, né? A noção de posicionamento dos astros, orientação pelos astros, os árabes faziam muito melhor. Por quê? Assimilação cultural também de outras civilizações, né? Os árabes aprenderam técnicas de orientação muito melhor que as europeias com os chineses, né? Os árabes introduzem na Península Ibérica instrumentos como o astrolábio, a bússola. Vem da cultura árabe o uso dessas coisas, o que vai depois facilitar sobremaneira a expansão marítima para Portugal e Espanha, países que surgem exatamente onde nós tínhamos a cultura islâmica mais solidificada na Europa. Percebeu? Então a assimilação cultural ela é imensa, né? Por parte do europeu em relação ao árabe. E a mão contrária, professor? É bem menor, tá? Nem é destaque, nem ganha destaque, tá? A assimilação por parte do europeu ela é muito maior, tá, pessoal? E isso, então, acaba sendo uma consequência importante da cruzada. E aí, para a gente fechar, a última, né? Para a gente já semana que vem, na nossa aulinha derradeira, né? Semana que vem vai ser a nossa última aulinha do semestre. Então, eu vou contar para você sobre como a Europa ela dá um salto rumo a novas estruturas, né? O renascimento comercial, urbano, porque aqui, como consequência direta da cruzada, nós temos a abertura de rotas comerciais que até então estavam sob domínio dos árabes, né? Ou rotas comerciais que estavam sob domínio de comerciantes de Constantinopla, que eram cristãos, mas eram ortodoxos. E nesse processo, as cidades que se destacam mais são as cidades de Gênova e Veneza, principalmente Veneza, tá? Nesse sentido, a Europa, então, abre novas rotas comerciais e isso acaba dinamizando sobremaneira o comércio, né? O comércio, então, se torna bem mais lucrativo, né? As rotas comerciais novas abertas pelas cruzadas permitem uma maior circulação de mercadorias e riquezas, claro, né? Isso acelera o processo de crescimento das próprias cidades, né? Eu não sei quem me perguntou exatamente, deixa eu ver aqui se eu lembro, se tem aqui. Foi o Israel, sobre a questão 16. Aqui, ó, Israel, é a questão do crescimento das cidades na alta Idade Média para a baixa Idade Média, né? Os burgos, as pequenas aldeias europeias, elas vão se transformando gradativamente em cidades, né? Cidades maiores. Esse crescimento urbano fomentado pela circulação de mercadorias, galerinha, na nossa próxima aula eu vou estar chamando de renascimento. Renascimento em que sentido, professor? No sentido de termos novamente cidades crescendo.
Então, as cidades retomam o crescimento urbano, né? A população volta a crescer, enfim. E as cruzadas são um dos deflagradores. Não é o único, mas é um dos deflagradores desse processo, né? De crescimento urbano e tudo mais. Cultura religiosa, tá? Além da questão do comércio, né? Das rotas comerciais abertas. A cultura religiosa voltada para a manutenção da identidade cristã. A cruzada também serviu para isso, galera. Consolidar a identidade europeia como sendo cristã. O europeu, por enquanto, não tem ainda a noção de Estado como nós temos agora, tá? Mas a noção de cristão, sou cristão, essa tá bem firme, tá? Essa tá bem forte. Pessoinhas, aquele avisozinho ali em cima, ó, less than 1 minute. Ou seja, é melhor eu me despedir antes que a conexão caia na nossa cara, né? Para não ficar grosseiro. Então, quero agradecer a presença de vocês, desejar um excelente sábado, tá? Desejar sempre saúde para vocês, para que vocês possam atravessar esse período, né, da melhor forma possível. Beleza? Muito obrigado para todo mundo. Excelente sábado para vocês, para nós. Beijão, valeu, brigadão. Tchau, tchau, galera. Até mais, hein?